Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas do deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim, saindo das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente de batalha. Eu fugi e de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, seus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu esta notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, ou na sua Bíblia pode ser que seja Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel.
Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa de seu sogro e seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Temos a oportunidade de nos reunirmos nesse último domingo do ano para celebrar o Teu nome. E podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque tivemos a oportunidade de ler a Tua palavra, cantar a Tua palavra, orar a Tua palavra. E agora podemos ser ministrados pela palavra do Senhor que falará aos nossos corações. Que possamos ouvir com reverência, com seriedade, uma vez que o texto que lemos é palavra do Senhor, é texto inspirado do Senhor e é verdade do Senhor para as nossas vidas, para nos guiar no caminho da retidão. Nós oramos assim, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você alguma vez na sua vida já tentou dominar aquilo que era indominável? Alguma vez você já tentou controlar ou manipular uma força muito maior do que a sua? Quem nunca, ainda que na infância, teve a brincadeira ou a experiência de, ao menos na praia, tentar impedir com que as águas do oceano invadissem o seu castelo de areia ou o buraco que você fez, gastando muito tempo ali embaixo do sol no lazer de uma praia? Quantas vezes a gente já teve alguns pensamentos: será que eu consigo controlar ou dominar isso, aquilo? Uma vez um amigo meu que tinha muita dificuldade de ir no zoológico, eu perguntei: por que você não vai no zoológico? Ele falou: porque se um tigre ou um leão escapar, eu não sei como dominá-lo. Esse era ansioso, né? Mas o texto que nós estamos lendo aqui, meus irmãos, é basicamente isso que Israel está tentando fazer. Israel estava lidando com um grande poder, mas de maneira desleixada. Israel é o povo do Deus único, do Deus Todo-Poderoso, e eles estão prestes a sofrer, porque eles estão tentando dominar algo que eles não conseguem dominar. Eles estão tentando manipular uma coisa que lhes é impossível. Afinal de contas, eles lidavam com Deus há muito tempo. E eles se esqueceram de uma coisa muito importante: que o mesmo Deus, que era o Deus deles, protetor, também é o Deus que poderia esmagá-los. E nesse texto nós vamos ver Israel sangrando. Nós vamos ver Israel, o povo de Deus, o povo precioso de Deus, sofrendo. E não sofrendo pelo diabo, mas sofrendo pelo próprio Deus, o Deus a quem eles chamavam de Pai. Ao longo da história de Israel, eles acreditavam que Yahvé poderia de certa maneira ser domesticado. Eles achavam que por serem o povo de Deus, o povo santo de Deus, os conquistadores da terra prometida, aqueles que saquearam o Egito e saíram de lá com atos poderosos do Senhor, destronando as divindades do Egito uma a uma, aqueles que aniquilaram Jericó, que passaram por todas as cidades e tomaram todos os povos, esse povo que se sentiam intocáveis, eles estavam achando que poderiam domesticar Deus de alguma maneira.
E Deus então está disposto a corrigir os seus corações, corrigir a atitude de um povo que estava imergido no pecado, que estava tendo uma vida onde eles diziam: Yahvé é o meu Deus, mas o dia a dia, a aplicação da lei já tinha sido deixada de lado há muito tempo. Deus está prestes a esmagar esse povo, e a grande pergunta é: por que Deus permite isso? E essa não é uma pergunta que nós fazemos só para o texto, é uma pergunta que nós fazemos também para nós. Por que Deus esmaga você? Por que Deus permite que certas coisas aconteçam na sua vida e na minha vida para nos esmagar, para nos fazer sangrar? Por que Deus permitiu que a arca fosse roubada, que o tabernáculo fosse violado, que a fama de Israel fosse levada para a sarjeta? Por que Deus permite que pessoas que são chamadas de povo de Deus sofram? Será que Deus não seria muito mais glorificado se nós fôssemos o povo sem problema? O povo que não sofre? Olha ali o cristão, quem é ele? Rico, abastado, saúde de ferro, família perfeita, o carro que não quebra, os filhos que não ficam doentes, ele que não fica desempregado, ele é só empreendedor, ele só cresce, é promovido. A fama do Senhor não seria melhor na terra se nós fôssemos esse povo? Olha, os crentes, eles não brigam entre eles, não tem ninguém na igreja tretado um com o outro, não tem ninguém que carrega uma mágoa antiga por uma situação longínqua. Deus não seria mais glorificado se nós fôssemos esse povo? Mas o que nós vamos ver é que a desobediência, ela traz grandes consequências. Sabe que o tempo, ele é um grande agente da ilusão. Porque muitas vezes nós estamos desobedecendo a Deus e a consequência não vem. E a gente acha que Deus, por alguma coisa, Ele se esqueceu. A gente acha que Deus, Ele simplesmente fez vistas grossas à nossa desobediência. Mas a Bíblia, ela não aponta para esse lado. A Bíblia diz que a desobediência, a vida desregrada, a parte da santidade do Senhor, uma vez a conta chega. Um dia a conta vem. A desobediência, ela traz sérias consequências. Só que o que a gente vai ver é que mesmo assim, Deus se coloca em graça ao nosso favor. E isso é uma coisa que a gente precisa se lembrar. E antes de nós entrarmos no texto, existem algumas coisas no contexto que a gente precisa entender para que a gente seja guiado pelo ensino correto das Sagradas Escrituras. A primeira coisa no contexto é que precisamos entender que Samuel é o primeiro livro que vem logo do período dos juízes. E nós algumas vezes temos pregado aqui sobre Samuel, sobre Ruth, o livro de Juízes. E os irmãos se lembram como termina o livro de Juízes? Vira aí as páginas da sua Bíblia. Você vai pular Ruth, Juízes 21, 25. Isso é muito importante sabermos. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Isso é terrível para o ser humano. O homem sem regra, o ser humano sem direção,
refém do seu próprio coração, ele está totalmente perdido. Então, quando Samuel, o livro de Samuel começa, é esse contexto. Eli, aqui no texto, é um homem velho, de 98 anos, mas ele foi o líder, o juiz de Israel durante 40 anos. 40 anos onde essa máxima era vigente entre todo o povo, não havia rei, e mesmo tendo Eli como juiz, cada um fazia segundo o seu próprio coração, mas mesmo fazendo o que queriam no seu próprio coração, eles se gabavam de uma coisa: Yahvé é o nosso Deus e nós somos o povo dele. Nós conquistamos isso aqui tudinho, somos o povo dele. E eles não se importavam em fazer segundo o coração. Demorou, hein, gente? 40 anos para que Deus chegasse e tocasse na desobediência, mas ela chegou. Então esse era o enredo. Era uma sociedade extremamente perversa, infiel, onde cada um fazia o que queria. Não muito diferente dos nossos dias. O problema não é o ímpio fazer isso, o que tem no seu coração, porque eles vivem segundo a regra dos seus corações. O problema é quando o povo de Deus também age como esse versículo de Juízes. A gente vive como se não houvesse rei, e cada um faz aquilo que dá na cabeça. E o problema é que os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles eram sacerdotes do tabernáculo que estava concentrado na cidade de Siló. Nessa época, não Jerusalém, mas Siló era a grande cidade, a cidade importante. Era ali que se concentrava toda a adoração, o serviço sacrificial, profético, sacerdotal de Israel. Agora olha que interessante no capítulo de número 2 de 1 Samuel, a partir do verso de número 12. Olha a biografia dos filhos de Eli, que por muitos anos estavam ali liderando e conduzindo o sacrifício em Siló diante do povo do Senhor. Os filhos de Eli eram homens malignos, ou em algumas versões, filhos de Belial, filhos do capeta. Imagina que biografia maravilhosa. Quem é eles? Os filhos do capeta, do diabo. E são sacerdotes, meu Deus do céu, e não se importavam com o Senhor. Duro isso, né? É uma frase pesada. Não se importar com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira da panela do caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ali a Siló. Também, antes de queimar a gordura, o servo do sacerdote, todos mandados por Hofni e Finéias, vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas carne crua. Ele quer fazer um churrasquinho dele lá. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta que era ofertada ao Senhor, pegavam para eles. Aí, verso 22, Eli já era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam.
a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro, profanando o lugar santo do Senhor. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama essa que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a pecar, a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus é árbitro dele. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Quem poderá livrá-lo da mão de Deus? Isso é o que Davi entendeu no Salmo 51, quando ele começa, né? Primeiro clamando perdão, Senhor, Senhor, contra ti pequei. Mas ele não ouvia a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eles ofendiam tanto o Senhor, que o Senhor os queria matar. E aí depois fala um pouquinho aqui de Samuel. E aí o verso 27, um servo, um homem de Deus, não se sabe a identidade dele, veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestarei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito e na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir no meu altar, mostrando a importância, para queimar o incenso, para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim? Parece que essa repreensão de Eli era meio parcial. Ele honrava, tinha um orgulho dos filhos dele. Porque você e eles engordam com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com seu poder e com o poder da casa do seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa, na flor da idade, morrerão. E o que vier a acontecer com seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você: ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que era quem? Samuel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente, e ele edificará a casa estável. Ele andará diante do meu ungido para sempre. Ele que ungiu a Davi, o rei de Israel. E todo aquele que restar da sua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: peço que você me dê um cargo sacerdotal, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Aí vem a história de Samuel. Isso aconteceu em algum momento, a gente nem sabe se Samuel era nascido, mas o interessante é que todo mundo conhece a história de Samuel ouvir o Senhor. Eu lembro que quando os meus meninos eram pequenininhos, tinha o CD do Diante do Trono, e um dos CDs lindos era de Samuel. Quem ouviu Samuel aí, ó? Né? Alguns, né? Vocês não ouvem Diante do Trono, tá bom, não tem problema, né? Mas a gente sempre se lembra dessa história, né? Samuel, ele vai até Eli, Eli fala: eu não te chamei. Ele volta a dormir. Samuel, ele vai lá de novo, ele fala: eu não te chamei. Na terceira vez, Samuel percebeu que era o Senhor, falou: quando você ouvir mais uma vez, pergunte: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Mas a gente se esquece o que Deus falou para Samuel, uma criança. Foi uma palavra dura. Olha aqui o que está dizendo, verso 11 do capítulo 3. E o Senhor disse a Samuel: olha o quão pesado Deus disse para uma criança.
Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, Samuel, que todos os que têm ouvidos ficarão com os dois ouvidos tinindo, com um barulho ensurdecedor. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, a profecia do capítulo 2, que vai saber lá quanto tempo já tinha passado. E que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será expiada, nem sacrifício, nem oferta será. Deus, depois de muito tempo, lembrou Samuel, falou: Samuel, vou te contar uma coisa. Um dia, você não era nem nascido, eu mandei um profeta e ele falou com Eli o seguinte: Eli acha que eu me esqueci disso, mas ele vai ser lembrado agora. Aí tanto é que depois que Deus fala com Samuel, Eli chama Samuel e pergunta assim: o que Deus falou contigo? E mesmo sendo uma criança íntegra, ele conta tudo. E a resposta de Eli é a seguinte, no verso 18: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Depois passa muito tempo, entre o capítulo 3 e o capítulo 4, passam-se muitos anos. Muitos anos. Aqui, Eli ainda ensinava Samuel. No capítulo 4, Eli já tem 98 anos e sequer consegue enxergar. A gente precisa entender esses espaços que tem. E aí então, meus irmãos, é que a gente chega no capítulo 4, e foi o texto que a gente leu. E voltando para ele, hoje é essa maratona bíblica, mas é muito importante. O texto começa mostrando um cenário de guerra. O verso de número 1 diz que Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, e os filisteus em Afeca. Pensa, um exército diante do outro em um campo aberto. Os filisteus, também era um povo novo na região, haviam chegado lá da costa do Mar Egeu, e estavam também pleiteando terras da Palestina. Então eles foram adversários dos israelitas durante muito tempo. Até com Davi a gente vai ver essas lutas continuando, mas nós não sabemos bem o que motivou essa briga, essa guerra. Provavelmente os filisteus queriam tomar Siló, que era a capital importante, era a cidade principal. E aí então o verso de número 2, começa a grande batalha. E os israelitas certos de que vão ganhar, eles são o povo de Deus, os conquistadores. Mas a verdade é que os filisteus matam 4.000 homens. 4.000 homens. Eles apanharam feio. Israel sangrou. E aí então eles voltam para o arraial e estão se perguntando: alguma coisa de errado aconteceu? Nós não somos o povo de Deus? Por que estamos nós sofrendo? Por que nós estamos perdendo essa guerra? Não era comum derrotas como essa. E aí quando eles chegam, nós vemos no verso 3 e 4 o diagnóstico da situação e a solução. O povo chegou, e aí o conselho da cidade, os anciãos, eles se reúnem. E olha só que interessante a frase deles, no verso de número 3: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Olha que detalhe fenomenal. A primeira conclusão, ela é certíssima. Não foram os filisteus que derrotaram o povo, foi o próprio Senhor que derrotou eles naquela batalha. Eles lidam com Deus há um tempo suficiente para saber que quando Deus quer que alguém vença, esse alguém vai vencer. E quando Deus quer que essa pessoa perca, ela vai perder, e não há nada e ninguém que possa alterar a decisão de Deus. Quando Noemi, no livro de Ruth, ela vê a tragédia sobre a vida dela, ela diz que quem pesou a mão contra ela foi Deus. Ela não culpa a circunstância, a doença, o capeta. E essa é uma lição valiosíssima.
porque nada é capaz de derrotar o Senhor, e isso ficou muito claro para Israel quando eles saíram do Egito. Eles poderiam não saber de muita coisa, mas uma coisa que eles sabem muito bem é que nada nessa vida pode tirar a soberania de Deus. E sabe qual que é o nosso problema como crente? Que qualquer problema tira a soberania de Deus. E se a soberania de Deus é tirada, não resta nada para Deus, e Deus não se torna Deus, Ele se torna apenas um símbolo, um amuleto da sorte. Se Deus não é soberano sobre terra e mar, Ele não é Deus. O fato de nós não entendermos o porquê as coisas se dão do jeito que se dão, e não entendermos o porquê Deus nos esmaga, não significa que Deus é mau. Até porque na Bíblia a gente vê que há o esforço dela mostrar que, ainda que nós não entendamos os caminhos do Senhor, sempre é para o nosso bem. Então essa primeira conclusão, eles estão certíssimos. Eles não estão preocupados com os filisteus. Eles estão falando assim: por que o Senhor nos derrotou no campo de batalha? Eu acho que essa é uma pergunta que nós temos que sempre fazer na nossa vida. Por que o Senhor nos derrotou? E a gente sabe, porque era uma nação que estava em pecado. Eles não respeitavam, não levavam Deus em consideração em coisa alguma. Mas a segunda conclusão deles é errada, porque eles optam por um atalho. Ao invés de se arrependerem, o que eles fazem? Não, a gente resolve esse problema facinho. Pega a arca lá em Siló, no tabernáculo, e leva ela. Porque se Deus não está com a gente nessa batalha, a gente vai levar Ele, nem que seja na pancada. E aí eu quero ver agora. Vamos levar o nosso amuleto da sorte. Vamos levar o nosso pé de coelho para essa guerra. Vamos levar. Vamos deixar a nossa Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Vamos, porque agora a coisa vai sair. Vamos fazer campanha, vamos jejuar, vamos fazer, que agora vai. E aí então eles levam. Só que esse povo se esqueceu que lá em Levíticos, e você pode ler na sua casa, capítulo de número 26, ou o texto correspondente, que é Deuteronômio capítulo 28, diz como era a relação simples do ser humano com Deus. Se vocês me obedecerem, forem fiéis aos meus mandamentos, vocês herdarão o melhor dessa terra, eu serei o seu Deus. Mas se vocês me desobedecerem, os seus inimigos serão contra vocês, e vocês cairão. Resumindo o capítulo 26 de Deuteronômio. Então eles tinham uma explicação bíblica do que estava acontecendo. O caminho para vencer a batalha não era levar a arca, mas era o povo se quebrantar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e falar: Senhor, está contigo, porque o nosso coração está com o Senhor. Mas eles não quiseram fazer isso. Pegaram um atalho. Vocês como estão? A gente não quer saber de Deus, mas leva a arca, porque isso que importa. Deus vai estar lá e a gente vai ganhar. Eles queriam um atalho. Eles estavam levando Deus no fronte. Talvez eles estivessem se lembrando da batalha de Jericó, lá em Josué 6, que eles levaram a arca para dar a volta na cidade. Mas existe uma diferença. Lá em Josué 6, Deus não pediu para levar a arca. Eles levaram porque eles queriam simplesmente a presença de Deus, mas Deus já tinha dado a vitória, o povo já havia se comprometido com o Senhor. Então, no final das contas, eles estão tratando a arca como um mero objeto de superstição, tentando forçar a mão de Deus. E aí então, verso 5,
A gente começa a ler o texto, e os textos históricos da Bíblia, eles são legais por causa disso, né? Que começa com um triunfo. Quando a Arca da Aliança chegou no arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Quando você tem a experiência de ir num estádio de futebol, dependendo da construção, a torcida está gritando e a arquibancada está vibrando lá, tremendo. Mas imagina a euforia e a alegria do povo, que está lá, perderam 4.000 homens, estão desolados, o exército, de repente eles veem de longe, a arca está chegando. Uau! Gritos e festa, até o chão treme. Eles têm ali naquele momento uma grande convicção que agora eles vão vencer. Os nossos problemas foram resolvidos. Toma, filisteu, vem agora, vem para cima da gente, a arca está com a gente. E o verso 6 e 8 nos empolga mais ainda, porque os filisteus, eles também estão morrendo de medo. Olha o que diz o texto: quando eles ouviram a voz de júbilo, disseram: que voz grande é essa no arraial dos hebreus? Acabaram de perder 4.000 homens, a gente está aqui com vantagem sobre eles. Mas aí eles souberam que a arca do Senhor havia chegado no arraial. Aí eles ficaram com medo e disseram: os deuses vieram no arraial, já era, não tem mais o que a gente pode fazer. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? Lembra o que aconteceu lá no Egito? São os deuses que atacaram o Egito com todo tipo de praga no deserto. Porque pensa o seguinte, militarmente, o Egito era a grande potência ainda, e os filisteus, um império em ascensão, pequenininho, numa faixa de terra. Quem são eles perto dos egípcios? E os hebreus venceram os egípcios. Eles estão terríveis, estão com medo. Mas porque os filisteus também têm uma visão supersticiosa. Eles também acham, o que importa é o amuleto de quem vale mais. Chegou esse daí que venceu os deuses do Egito, então a gente também está fadado à derrota. Israelitas e filisteus, eles têm a mesma certeza: esse Deus vence, esse Deus vai botar um ponto final nessa batalha. Ninguém compreendeu corretamente. Os dois acham que a mera presença de um objeto, de uma arca, obrigará Deus a lutar naquela batalha. Eles acham isso. Ganha quem tem um amuleto mais forte, mais poderoso. E Deus é isso para eles, um Deus que pode ser dominado por rituais. Mas o verso de número 9 parece que mostra que tem alguém lá mais lúcido. E esse alguém mais lúcido encoraja esses filisteus, fala assim: olha, sejam fortes, o negócio é se comportar como homem, ir lá para que vocês não se tornem escravos dos hebreus, comportem-se como homens e lutem. E eles vão para a batalha, mesmo com medo. Aí no verso 10 e 11, olha o que diz a tragédia, o improvável acontece. Eles vão para a batalha, Israel é derrotado, cada um fugiu para a sua tenda, e diz que foi grande a sua derrota, e foram mortos de Israel 30.000 homens, um total de 34.000 homens mortos em um dia. Foi pior a derrota com a arca do que a derrota sem a arca. Como assim? Como assim as coisas deram errado? E aí então versos de 12 a 18 tem um anúncio trágico. Porque aí um desses homens do campo de batalha, ele se rasga todo, coloca pó da sua cabeça e ele corre até Siló, mais ou menos 35 km direto.
os corredores aqui da igreja, o cara pegou e correu 35 quilômetros. E ele chega em Siló, Eli está lá na porta sem poder ver nada da cidade no portão. Mas ele parece, o texto dá a entender que ele cruza com Eli, não repara que Eli está ali. E Eli não repara que aquele homem entrou. E ele dá a péssima notícia para a cidade: olha, a notícia é o seguinte: a gente achava que a arca lá ia resolver o negócio, mas foi pior. Morreu 30 mil, a arca foi roubada, e os filhos, os sacerdotes do povo morreram, e eles estão vindo aqui para tomar a cidade. E Eli, desesperado, começa a gritar: o que aconteceu? Porque ele ouve os gritos. Aí ele se lembra: deixa eu ir lá falar com o juiz, né? E ele, eu não sei se é a melhor maneira de dar uma notícia trágica, né? A gente se lembra do plantão da Globo, né? Que medo, né? O tan, 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 tan. Era terrível isso. Quando o telefone toca de madrugada, você já sabe que não é coisa boa. E aí ele pergunta: o que aconteceu, meu filho? Ele fala: olha, a arca foi roubada, os homens morreram e os seus filhos morreram. E quando ele fala da arca, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. É um povo sem o seu exército, sem a arca, sem seus sacerdotes e sem o seu juiz. Onde está Deus? Será que Deus perdeu as rédeas? Será que Deus enfraqueceu? Mas aí, finalizando esse texto, versos 19 a 22, há um resumo trágico. A nora, para piorar a situação, a esposa de Finéias, estava grávida, próxima do parto. Quando ela recebe todas essas notícias, que a arca foi roubada, o sogro morreu, o seu marido morreu, ela tem um desespero tão grande que leva ela a trabalho de parto, e ela não vai sobreviver, ela vai morrer. E ainda as parteiras tentam animar: olha, você teve um filho, menino, porque o homem era a esperança inclusive do descendente da mulher, do Salvador, do Messias. Mas ela está tão desorientada e tão desgostosa da vida, que ela só faz uma coisa: ela só dá um nome para o menino. E o nome do menino significa literalmente sem glória nenhuma. Sem glória nenhuma. Todos estão despedaçados, acabou a glória do Senhor. Posteriormente, os filisteus foram até Siló, eles arrasaram o tabernáculo, o santuário, realmente acabou tudo. Mas será mesmo que acabou a glória do Senhor? Será mesmo que Deus fraquejou? Parece que Deus está, se você olhar esse ponto da história, sendo destronado, não é? Parece que Deus está sendo vencido. Parece que o nome de Deus está sendo jogado na lama e a sua fama está sendo abalada. Mas a verdade, o que está acontecendo aqui é que Deus está desvinculando a si mesmo de nomes como Rofini, Finéias e Eli. Deus mesmo vai cuidar da glória dele, da honra dele, e a gente vai ver isso acontecendo tranquilamente posteriormente. Mas é como nós vimos, meus irmãos, no início: a desobediência, ela traz sérias consequências, mas mesmo assim Deus se coloca em graça ao nosso favor. E a gente vai ver nas aplicações como isso se dá. Então gostaria de fazer algumas aplicações, 3 aplicações rápidas para nós nessa noite. A primeira delas é uma lição boa, talvez a única lição boa e exemplar que os israelitas nos dão através desse texto. Não deixe que as situações em que você é esmagado faça com que Deus deixe de ser Deus. Porque se eu e você nos esquecermos da soberania de Deus,
não há nada mais para se lembrar. Essa é a primeira lição. Nós não podemos nos esquecer jamais que Deus continua soberano, sentado no trono, conduzindo as coisas como elas devem ser conduzidas, ainda que aparentemente o seu nome esteja sendo jogado na lama, ainda que o seu povo aparentemente esteja sendo derrotado. Deus, Ele não perde o controle em nenhum momento, e nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Sempre quando vem uma luta, nós somos rápidos a dar glória sobre isso ao diabo, às circunstâncias. E de fato existem coisas que nos esmagam e nos fazem sangrar, que não é Deus. Mas como às vezes a gente é rápido em se esquecer da soberania de Deus. Como a gente é rápido. O próprio rei Davi, nas batalhas dele, ele sabia que o negócio dele era com o Senhor. Que todos os povos se curvam diante de um Deus que era soberano. Ele só precisava estar alinhado com o Deus Todo-Poderoso. E esse entendimento sobre Deus, ele é essencial no sofrimento. Seja qualquer sofrimento que eu e você venhamos a passar, nós não servimos, meus irmãos, um Deus incapaz, desatento, que foge por um alçapão cósmico quando a luta aperta. Nós não servimos um Deus que se esconde, mas sim servimos um Deus que muitas vezes nos esmaga e nos faz sangrar, porque Ele sabe que a única maneira de nós alinharmos o nosso coração a Ele, muitas vezes é através dessas coisas. Então não perca a soberania de Deus de vista. Isso era um consenso entre as personagens bíblicas. Todos sabiam que Deus continuava sendo soberano. Mas o que a gente vai ver na Bíblia é que Deus continua insistindo que sempre quando isso acontece é para o nosso bem. Ainda que a gente não tenha as respostas. Eu não entendo ou compreenda a parte da pintura. É para o nosso bem. A segunda lição é que quando preferimos mágicas religiosas ao invés de santidade espiritual, nós estamos mais interessados em sucesso do que em arrependimento. Vou repetir. Quando nós estamos preferindo mais mágicas religiosas ao invés de santidade espiritual, nós estamos mais interessados em sucesso e não em arrependimento. Esse povo foi para a luta interessado em sucesso e não em arrependimento. E geralmente quando nós chamamos Deus para as nossas batalhas, nós estamos mais interessados em termos sucesso sobre elas do que nos arrependermos e realinharmos o nosso coração em relação ao Senhor. Pensa como Deus vê as coisas. Deus está olhando do céu e falando assim: esse bando de gente imoral acha que por ter um objeto santo com eles, eu estou obrigado a cuidar deles. Esse povo acha que só porque tem uma Bíblia em casa, tem uma playlist do Spotify só com as melhores gospel do 2024, só porque foi na igreja, deu dízimo, só porque tem atitudes sacras, eu sou obrigado a cuidar deles se não mudarem a sua moral? Deus, Ele nos abençoa apesar das nossas vidas erradas, deliberadamente mesmo. É assim que funciona. Muitas vezes nós nos enfiamos e nos colocamos em situações de risco e começamos a pressionar Deus, dizendo que Ele tem que agir. Vamos ver se Deus é mesmo, se Ele consegue me tirar dessa.
Mas quem que se afundou aí? Fui eu, mas vamos ver se Deus é Deus mesmo e se Ele me ama de verdade. E nós somos cheios de superstições e amuletos. Quando nós olhamos para a igreja católica, os católicos têm muitas relíquias, têm terços, novenas, peregrinações, que supostamente moveriam o poder divino para curar uma enfermidade ou resolver um problema. Mas nós, protestantes, reformados, evangélicos, não somos muito diferentes. Alguns de nós, e eu espero que ninguém aqui, mas quantos usam lenço ungido, copo com água em cima da televisão, pedras que foram consagradas supostamente em Israel, água que foi trazida do Rio Jordão. Você foi batizado aqui na igreja, mas você viaja para Israel, você se batiza lá, porque a água de lá tem mais poder. Declarações triunfalistas, culto da vitória, culto da não sei do que, Deus me dá, Deus faz isso, manda o seu anjo, através da corrente de 7 sextas-feiras, vai acontecer. Povo supersticioso, pastores de estimação, se esse pastor for embora, morrer, se desviar, o que será da minha vida? Se o pastor sair da igreja, eu também saio. Se a arca for embora, eu também vou. Povo supersticioso também. E quando essa superstição vai para a nossa vida devocional? Ao invés de usar a vida devocional para crescer com Deus, a gente usa a vida devocional para nos livrar das fitas tortas que a gente se envolveu. Tem uma situação perigosa, você não lia a Bíblia, você não orava, você não ia no culto. Aconteceu situação terrível, você já leu a Bíblia inteira 3 vezes em um mês, jejuou mais de 3 semanas, e você vai até na igreja quando não tem culto. E obviamente, meus irmãos, existem situações que elas nos colocam de joelhos. E ainda bem que Deus nos esmaga, porque é esmagando que a gente vai orar e ler a Bíblia, porque dificilmente isso surge espontaneamente no nosso coração. Dificilmente, raramente. Mas o problema é quando nós não utilizamos essas coisas para permanecer no relacionamento. Nós usamos essas coisas para destravar Deus. Deus não está fazendo porque eu não estou lendo a Bíblia. Então eu vou ler, é o meu amuleto, é a maneira que eu pego a arca e trago para a batalha. Isso tudo é uma tentativa sempre de manipular Deus. Às vezes a gente não tem uma imagem lá da Nossa Senhora Aparecida, não temos devoção a Maria, mas a gente é devoto de muitas outras coisas. Muitas outras coisas. As nossas superstições. Nós somos tão perversos que nós usamos, meus irmãos, as coisas santas para tentar fazer Deus resolver aquele problema sério, e não fazemos a fim de amá-lo, de conhecê-lo mais ou de nos arrependermos. Como é que nós temos usado a vida cristã? Como é que nós temos usado a liturgia do ordinário? Como é que nós temos usado a nossa vida devocional? Porque parece que a gente sempre está fazendo as coisas esperando que Deus tire um coelho de dentro da cartola. Cuidado, meus irmãos, cuidado com isso. O que nós precisamos é arrependimento. Davi disse, que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Abra lá em Jeremias capítulo 7. Jeremias veio muito depois, viu? Muito depois desse evento.
Olha só, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali essa palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor, vocês que estão indo no templo adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta, as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim nesse templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas agora, olha só, presta atenção, ao meu lugar que está em Siló, lembra? Siló que a gente acabou de ler? Onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejo o que lhes fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com este templo que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com esse lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. O que Deus está dizendo é que isso é um hábito. O crente sempre tem o costume de se agarrar no misticismo, numa espiritualidade mística. Ele está falando, não é templo, não é arca, não é tabernáculo. É quando nós aprumamos no caminho do Senhor. Então a segunda lição é essa: que a gente possa se arrepender, não buscar atalhos, não buscar objetos místicos, mas primeiro consertar o nosso coração com o Senhor. E a terceira aplicação é que Deus ele usa a tragédia do seu povo em seu plano redentivo. Lembra, meus irmãos, eu tinha dito que a desobediência traz sérias consequências, mas mesmo assim Deus se coloca em graça em nosso favor. Será que Deus estava perdendo a glória dele? Será que Deus estava sendo derrotado? Na verdade, não. E essa é a grande, talvez, lição do texto, a mais importante. Porque Deus, ele utiliza desse plano para fazer com que o seu plano de livrar Israel daqueles que estavam fazendo o povo se desviar. Deus estava se desvinculando daqueles homens pecadores. E o pecado era do povo, mas quem foi para exílio? Foi a arca. A presença de Deus foi para exílio. Sabe o que aconteceu? Os filisteus pegaram a arca de Deus e levaram para o templo de Dagon, capítulo 5, leia na sua casa, que era o templo do Deus filisteu. O povo pecou, mas quem foi punido e foi para exílio foi Deus. Ele foi para exílio, ficou na terra dos filisteus. E sabe quem foi tirar Deus de lá? Da Filistia? Sabe quem foi? Ninguém foi.
Deus mesmo se retirou de lá e se levantou de lá poderosamente. Primeira noite da arca lá, Dagom aparece caído com a cabeça para baixo. Depois aparece com as mãos cortadas e a cabeça cortada. Depois o povo é ferido de úlceras. O que o pessoal diz? Tira essa arca daqui, pelo amor de Deus, manda para outra cidade. Vai para outra cidade, Deus fere todo mundo. Tira essa arca daqui, manda para outra cidade. Não, não manda aqui não, ninguém mais quer a arca de Deus. Manda de volta para o povo de Deus. Como que a gente vai saber? Põe num carro de boi, solta esses boi. Se eles rumarem a Israel, é porque foi Deus que foi isso. Se as vacas ficarem andando igual tonta, é porque é simplesmente circunstancial. Colocam a arca no carro de bois e ela vai para Israel. Isso te lembra alguma coisa? Nós pecamos. Quem se fez maldito em nosso lugar? O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Quem retirou Jesus do laço da morte, a não ser Ele mesmo? Meus irmãos, Deus continuou agindo. Deus já estava falando com Samuel, Deus já estava restaurando o seu povo. Deus, é verdade, fez o seu povo sangrar, mas tudo está sobre o controle dele. Assim como a vitória do próprio Deus sobre os filisteus, naturalmente, é também a vitória de Jesus Cristo no Calvário, um ato de Deus. E quando Deus esmaga Jesus, não é um ataque, mas é um resgate. Quando Deus esmaga os israelitas, não é um ataque, é um resgate. Quando Deus nos esmaga, não é um ataque, mas é um resgate. A maneira como nós somos resgatados é quando Deus nos esmaga. Porque nós nos achamos muito bons, muito certos, a não ser que Deus nos esmague. Se nós olharmos para esse texto, para a arca como um utensílio místico, nós teremos uma visão muito pequena de Deus. Porque o grande objetivo de Deus para nós é redentivo, e não as vitórias pequenininhas do nosso dia a dia. Você pode até orar para o Senhor, Deus pode estender fidelidade, mas o que Deus nos dá é uma vitória redentiva, é nos livrando da morte de uma vez por todas. Então, meus irmãos, a conclusão é que Deus mesmo restaura a sua glória, seu sacerdote, seu profeta e seu povo. Nós temos que entender, meus irmãos, que existe um Deus além da arca. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.